Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo. Marco de Carvalho aqui novamente, e a ideia hoje é explorarmos um pouco do plano de projeto. Vamos falar do plano de projeto dentro da abordagem preditiva ou tradicional, né? Lembrando que no gerenciamento de projetos tem três abordagens principais, né? Que é a tradicional preditiva, a ágil, que vem crescendo bastante atualmente, e a híbrida, que ela busca combinar elementos das duas anteriores. Né? Então, na abordagem preditiva ou tradicional, o plano de projeto é extremamente importante. Né? O próprio nome da abordagem diz, né? Ela é preditiva, ela busca prever, né? Tudo no início, ou o máximo possível do que vai acontecer no início. E depois você vai só executar aquilo que foi planejado, buscando ter poucas mudanças no decorrer do projeto. Elas normalmente vão acabar acontecendo, mas você vai tentar minimizar. Diferente da abordagem ágil, que você abraça essas mudanças, né? Você aceita mudanças o tempo todo no projeto. Então vamos lá. O plano não é nada, planejar é tudo. Talvez você já tenha ouvido essa frase, né? Essa frase é atribuída ao presidente americano Eisenhower, né? E o que ele quis dizer com isso, né? Que o plano em si, ele pode mudar, e muitas vezes muda, né? Tem replanejamento no decorrer do projeto. Porém, o esforço de planejar, que é extremamente importante, que é onde você estabelece a lógica do projeto, o encadeamento, né? As influências das várias partes do projeto umas nas outras. Então esse trabalho do planejamento ele é importante de ser feito. Quais são as partes de um plano, né? Então primeiro a gente tem que começar lá identificando o porquê desse projeto, né? Então o problema ou oportunidade que gerou a necessidade, a demanda por esse projeto. É a primeira coisa a ser identificada. Depois você precisa deixar claro o objetivo do projeto, onde você quer chegar com esse projeto, né? Então descrever certinho lá o objetivo. É importante ou é recomendável, né, você considerar alternativas de escopo. O que são alternativas de escopo? Né? A gente não tem um jeito apenas de descascar laranja, vamos dizer assim, né? Então tem gente que descasca fazendo aquela espécie de caracol, tem gente que corta no meio e vira laranja e a casca sai, tem vários jeitos, né? Então, conforme onde você está, se você está em casa, se você está no acampamento, tal, vai ser diferente a forma de fazer. Assim também acontece com os projetos. Você pode, para um mesmo problema, para um mesmo objetivo, ter diferentes abordagens, diferentes escopos do projeto. Um exemplo disso é desenvolver um produto, né, um novo produto aí. Então, como que você pode fazer? Você pode fazer tudo internamente, né, montar a sua equipe, ou se você já tem, utilizar a equipe interna da empresa para desenvolver aquele produto. É uma saída, é uma alternativa de escopo. Você pode contratar uma empresa especializada em desenvolver produtos. É uma segunda alternativa. Você também pode não desenvolver o produto, né? Buscar num fornecedor externo, talvez num país de custos competitivos, né? Na China, no Vietnã, na Índia, e achar um fornecedor lá que já tem aquele produto pronto ou quase pronto. Você vai fazer algumas adaptações para adequar ao seu mercado. Então, mudou o escopo do projeto. Veja que cada uma dessas alternativas vai ter um volume diferente de trabalho a ser realizado, que forma o escopo do projeto, que vai influir nesse escopo, né? Daí, depois de feito isso, nós vamos partir para desdobramento do projeto, né? Então, você tem que começar a dividir aquele projeto que você pensou inicialmente em fases, subfases e atividades, né? Ou seja, elaborar a EDT, né? A estrutura de desdobramento do trabalho do projeto.
Então, esse é o próximo passo. Hoje em dia, os softwares de gerenciamento de projetos deixam isso aí quase que natural, né? Por exemplo, se você abre o Microsoft Project, a primeira tela que aparece é uma tela que ele chama lá de gráfico de Gantt, né? E você já começa a listar as atividades do projeto. Então é justamente o que nós estamos falando aqui. Você vai montar a IDT do projeto. E conforme lá no Project você indenta ou desindenta atividades, você vai formando uma hierarquia, uma estrutura do projeto, montando lá fases, subfases, etc. Então isso é uma coisa extremamente importante, né? Você listar todas as atividades. Até que nível eu vou desdobrar as atividades? Isso não é matemática, né? Não tem uma regra fixa para isso, mas uma sugestão é você utilizar a periodicidade de acompanhamento do projeto. Então, se você vai fazer reuniões de acompanhamento do projeto semanais, você pode, uma sugestão, uma ideia é fazer atividades que durem aproximadamente uma semana. Fica mais fácil de acompanhar, de uma reunião para outra, ter várias coisas finalizadas, né? Então essa é uma diretriz. Tem projetos que são muito curtos, né? Que tem que terminar logo, são rápidos, talvez você vai usar um acompanhamento diário, você vai fazer também o seu desdobramento de atividades até o nível de tarefas que possam ser realizadas num dia, e assim vai, tá? Outro aspecto importante, que também tem a ver com o escopo do projeto, é você listar os requisitos. Então você vai ter que ir atrás do que os clientes esperam, tá? Do que dentro do gerenciamento de projetos, a visão é mais de stakeholders, né? Que são as partes interessadas, que é uma visão ampliada de cliente, né? São os clientes, mas também a equipe do projeto, também são os órgãos reguladores, também é a sociedade como um todo afetada por aquele projeto, né? Você vai procurar levantar junto a esses stakeholders os requisitos, o que eles esperam em relação àquele produto, né, ou serviço que você está desenvolvendo. Então, tem várias ferramentas para isso, né? Casa da qualidade é uma delas, checklists, né, para você não esquecer nenhum requisito importante. Então, algo importante a fazer também nessa fase inicial de desenvolver e entender o escopo do projeto. Próximo passo, começar a identificar os recursos, tá? A gente já tem as tarefas, as atividades a fazer, você tem que identificar quem vai fazer, né? Ou também que materiais, que ferramentas, que máquinas, né? Que software você vai precisar para executar as atividades. Esses são os recursos do projeto. Então você vai começar a identificar atividade por atividade, os recursos, né? Se estiver utilizando um software, né, de gerenciamento de projeto, ele normalmente tem lá uma outra visão, que não é o gráfico de Gantt, né, que é uma planilha de recursos. Você pode utilizar isso para alocar os recursos. À medida que você vai fazendo isso, normalmente os recursos humanos do projeto vão ter custo por hora, né? Algum recurso que você vai terceirizar no projeto, né? Algum provedor de serviço, talvez ele vai ter um custo de uma outra forma, né? Por semana, depende da negociação, ou por empreitada, por atividades executadas por ele, né? Então tudo isso vai entrando na sua planilha de recursos. Outra coisa importante fazer, definir a sequência de atividades do projeto. Então, se é um projeto inovador, né, normalmente esse sequenciamento não é muito claro. Então, é importante consultar a sua equipe, né, consultar especialistas, né, e talvez utilizar até ferramentas, matrizes que existem para facilitar essa definição de que atividade tem que ser feita primeiro e qual é mais lógico fazer depois. Então, sequenciamento das atividades. À medida que você já tem as atividades e tem o sequenciamento, você já está
já vai montando o seu cronograma de projeto. Tá? Então, tem as ligações entre atividades, as próprias atividades, recursos que estão sendo alocados, que vão dar os comprimentos, né, as durações das atividades. E aí você está já montando seu cronograma. Tudo isso que a gente falou até aqui, né, problema, objetivo, escopo, recurso, sequenciamento e cronograma, isso é o plano básico do projeto. Né? Então, hoje em dia, o Guia PMBOK, a versão mais atual é a 7ª, mas mesmo a versão anterior, 6ª, já não falava em processos essenciais e processos facilitadores. Mas eu acho que era útil isso. Isso teve no Guia PMBOK até a 4ª edição. Né? Eu acho que é útil fazer essa diferenciação para a gente saber o que é mais importante no plano, né? O que é essencial e o que são processos que são importantes também incluir, mas são um pouco secundários. Né? Então, esses que a gente falou até agora são essenciais. Se você não fizer isso, você não pode dizer que tem um plano de projeto. Né? Nem pensou em atividades, nem pensou em requisitos, em cronograma, etc. Não tem um plano. Então, agora a gente vai falar da outra parte, que na 4ª edição se chamava processos facilitadores de gerenciamento de projetos. Né? E são processos que são muito importantes também e vão contribuir muito para o sucesso do projeto. Você pensar em todos eles e alinhar cada um. Primeira coisa, pensar nos stakeholders, tá? As partes interessadas do seu projeto e como que você vai envolvê-los no projeto. Tá? Então, stakeholders, o que cada um espera no projeto e como que você vai procurar atender a expectativa de cada um no seu projeto. Outro aspecto, qualidade. Que ferramentas você vai utilizar? Vai utilizar, aí entra todo o ferramental da qualidade, né? Checklists, pode usar a Casa da Qualidade, que é FD, pode utilizar ferramentas de controle, né? de estatística e assim por diante. Todo aquele conhecimento lá da engenharia da qualidade é válido também dentro dos projetos. E o que é mais importante, né? O essencial da qualidade? Atender da melhor forma aos clientes, né? Aos stakeholders. Então é isso que você vai buscar no seu projeto. E nesse aspecto você vai procurar, né, listar lá os vários stakeholders e como que você vai procurar garantir a qualidade para cada um deles. Outra coisa extremamente importante em projetos, comunicações, planejar como você vai se comunicar com cada tipo de stakeholder, com a sua equipe, com a alta direção da empresa, as pessoas para quem você se reporta como gerente de projeto. Então é importante planejar tudo isso aí, considerar questões de confidencialidade, né? Considerar questões de como você vai se comunicar com cada público, né? Para que as coisas aconteçam e fluam da melhor forma. Muitos problemas de projetos acontecem por problema de comunicação, então extremamente importante planejar como você vai fazer isso. Outra questão são os riscos e oportunidades, tá? Identificar agora detalhadamente, né? Então lá quando a gente falou em análise de viabilidade, em termos de abertura, ainda era algo mais, os riscos mais óbvios, vamos dizer assim, né? Aqui a ideia é você entrar a fundo, analisar realmente todos os possíveis riscos, né? Então você vai buscar histórico de projetos anteriores, você vai buscar a experiência da sua equipe, né, para fazer um bom levantamento de tudo que pode dar errado no projeto e, para as questões mais críticas, colocar medidas de mitigação, né? Então como que você vai lidar com esse problema se acontecer. E por outro lado, o outro lado do risco é a oportunidade, aquela coisa inesperada que aparece no projeto, que acontece, e a ideia de como que você vai aproveitar aquilo da melhor forma,
né? Então é uma outra questão a pensar. É lógico, a gente não sabe exatamente no início do projeto, agora que estamos planejando, né, o que pode aparecer de oportunidade, né, inesperada no projeto. Mas é importante ficar atento, né? Então, colocar no seu plano que vamos ficar atentos a oportunidades. Por exemplo, a empresa que é multinacional, né? Já vi isso acontecer. Então, estavam desenvolvendo um produto aqui, tinha uma parte crítica do produto trabalhosa para fazer e descobriram que uma outra subsidiária da empresa em outro país já tinha desenvolvido aquilo. Então, simplesmente utilizaram aquilo de graça, né? Sem precisar remunerar pelo serviço, sem nada. Então, e com isso economizaram semanas do projeto. Daí, como é que você vai investir essas semanas? Vai antecipar o fim do projeto? Vai entregar antes? Ou vai melhorar a qualidade? Ou trabalhar melhor um outro ponto crítico do projeto? Então, isso é o aproveitamento da oportunidade. Custos, né? Então, como a gente lá atrás identificou atividades, começou a listar recursos para cada atividade, você começa a conseguir formar os custos do orçamento do seu projeto. Então, planejar essa parte de custos. Outro aspecto importante é planejar aquisições, né? Hoje em dia os projetos estão ficando bastante enxutos, né? Então você muitas vezes não vai desenvolver só com uma equipe interna, você vai contratar terceiros. Então, extremamente importante. A maioria das empresas não é do setor público, né? Onde tem lá a lei de licitações e tal, que tem que ser obedecida, mas a filosofia, né, de você especificar certinho o que precisa adquirir, cotar, né, com vários potenciais fornecedores, né, buscar lisura e precisão nesse processo é extremamente importante. Muitos problemas de projetos, né, eles vêm daí, né, de não ter sido muito bem feito esse planejamento das aquisições do projeto. Planejar o que precisa ser adquirido, em que momento, né, e estabelecer lá as especificações certinhas para cada coisa que precisa ser adquirida, um serviço, algum produto, algum equipamento, assim por diante. Outro aspecto importante é pensar em integração. O que é essa integração? É como as diversas partes do projeto se integram, formando um todo coerente, e como o próprio projeto se integra dentro da organização, né? Então, outro aspecto a pensar, considerar, evitar ter um projeto ilha dentro da empresa, né? Então, com isso a gente abordou aí os pontos essenciais de um plano de projeto, né? Os processos, falando em processos essenciais e facilitadores, e vamos encerrar por aqui, né? O vídeo já ficou longo, né? Era esperado, porque plano de projeto é um pouco mais de conteúdo para falar mesmo. Então, quem quiser mais detalhes, né? Quem quiser saber mais detalhes sobre plano de projeto, passo a passo, certinho e um exemplo bem detalhado de plano, nós temos lá no nosso livro novo, Ferramentas para Inovação em Produtos. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você está apreciando esse tipo de conteúdo, né, sobre gerenciamento de projetos, desenvolvimento de produtos, inovação, peço que se inscreva aqui no canal, né? Estamos sempre postando sobre esses assuntos aí. E agradeço também se puder dar um like no vídeo, né, para nos motivar a continuar criando conteúdo futuramente. E por hoje é isso. Um abraço e até a próxima.